Papo aberto. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br e tá começando por aqui mais um programa Papo Aberto. E hoje o nosso assunto é diversidade e inclusão nas empresas. Você sabe o que é um comitê de diversidade? Sabe como implantar na sua empresa? A gente vai falar sobre esse assunto no nosso programa de hoje. E para apresentar esse programa junto comigo, temos o jornalista Teco Barbero, diretamente da cidade de Sorocaba, São Paulo. Tudo bem, Teco? Fala, Rogério e amigos do Galera Mix, todos vocês que acompanham aí o Papo Aberto, muita satisfação, muito prazer, estamos aqui para mais um tema fantástico. E para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, estamos recebendo no nosso programa o fundador da empresa Consolidar, Marcelo Pires, mais conhecido como Telo. Tudo bem, Telo? Tudo bem, Rogério, tudo bem, Teco, espero que estejam ótimos aí, é um prazer estar aqui com vocês, viu? E vamos em frente, vamos fazer o melhor que pode aqui para poder iluminar um pouquinho o caminho de quem está a fim de saber um pouquinho mais sobre diversidade e inclusão nesse universo que é tão bacana, né? E também contamos com a presença de José Vicente, um dos proprietários da rede de padarias Real de São Paulo, empresa que desenvolve um comitê de diversidade há mais de 8 anos e conquistou até prêmio na ONU. Tudo bem, Zé? Obrigado pelo convite e estou muito entusiasmado aqui para poder tentar inspirar as pessoas a seguir um caminho mais inclusivo. Então aí. Bom, pessoal, então vamos começar esse programa que, no meu modo de pensar, é um assunto super interessante e que está sendo cada vez mais colocado aí no momento, né? As empresas estão falando cada vez mais disso. Mas, antes da gente falar sobre comitê de diversidade, sobre diversidade, eu vou pedir para o Marcelo Pires, então, contar um pouco o que é a Consolidar e como é que se chegou nesse modelo de comitês de diversidade nas empresas. Obrigado, Teco, pela pergunta. Eu quero antes dar um oi aqui para o Zezinho também, que no começo eu acabei não falando do Zezinho, né? Então, muito legal estar aqui com você, Zezinho, é um prazer, viu? Olha só, antes de começar a falar um pouquinho do que é, o que a gente faz, eu queria contar um pouquinho de como é que a gente chegou lá. Minha história nessa cultura da diversidade, eu era um executivo de uma empresa super realizado e um belo dia encontrei um rapaz vendendo bala de goma sentado numa cadeira de rodas num semáforo, e foi ali o primeiro dia que eu entendi um pouquinho do que era capacitismo. Talvez aí para quem está ouvindo, capacitismo ainda é uma palavra estranha. Eu espero conseguir realizar essa tradução do que é capacitismo até o final desse processo aqui, mas assim, eu via o rapaz da cadeira de rodas sentado negociando com o carro da frente, e o motorista do carro da frente vendeu, comprou a bala de gomas do cadeirante e deu o dinheiro e a bala de gomas de volta. Quando abre o farol, o motorista vai embora, eu vi no rosto desse cadeirante uma certa tristeza. Eu entendi ali o capacitismo. O capacitismo tem muito a ver quando você olha para uma pessoa com deficiência, você vê essa pessoa como coitadinho e também às vezes vê como super-herói. Então, a pessoa com deficiência, aí o Teco pode falar isso melhor do que eu, né, Teco? Nem coitadinho e nem super-herói. E aí uma coisa que passou na minha vida foi que nasce a Consolidar com a intenção, de despertar, o melhor da pessoa, a essência humana, as relações nos negócios, onde a gente consegue fazer uma mudança de olhar para as empresas deixarem de ficar preocupadas com o cumprimento de cota, de lei de cota, e passarem a se preocupar verdadeiramente com o sujeito que está sentado em cima dessa cadeira, não com o objeto, porque muita empresa contrata pela lei de cota por conta da cadeira de roda e não pela pessoa que está sobre a cadeira de rodas. E aí foi quando nasce a Consolidar com o intuito de fazer um processo de formação onde entra comitê, grupos de afinidade, sessões de educação, recrutamento e seleção, tudo ligado como se fosse um hub, uma rede de acessórios para poder servir a empresa, como a gente faz até hoje a Real já há 8 anos. Honrosamente, nós servimos a Real há 8 anos, Padaria Real de Sorocaba.
é muito interessante, né? E extremamente importante. Como você mesmo colocou, tudo que a gente quer, que temos eficiência e tantos outros, o que a gente mais quer é ser tratado de igual para igual e ter as mesmas oportunidades. E aí entra o José Vicente, né? Dono da Padaria Real, aqui a maior padaria da região de Sorocaba, onde a gente se encontra. Zé, conta um pouco pra gente como é que surgiu essa oportunidade de trazer a inclusão para dentro da empresa. Eu tenho que ser bem sincero com vocês. A procura pela oportunidade começou por uma necessidade, a necessidade de cota. A gente tem que ser bem sincero e falar, não, eu tinha isso na minha mente já de inclusão, não tinha não. Mas foi o seguinte, começou o trabalho e a gente foi conhecendo pessoas tão maravilhosas, tão capazes, que a gente se apaixonou pela causa. Foi simples assim, sabe? Então, o que era para um negócio que era por cota, hoje a gente está muito acima da cota e nem lembra mais de cota, sabe? Porque o trabalho feito pela Consolidar e por nós que nos apaixonamos por pessoas e não por cota, não por cadeira de roda, como o Telo disse aí, a gente percebeu que o meio, os ambientes melhoraram, a produção melhorou tudo com um deficiente físico junto, sabe? Acho que o trabalho feito pela Consolidar e junto com a nossa equipe deu um resultado que nos apaixonamos pela causa, sabe? Então hoje pra gente não importa, se passar brinca, né, Telão? Se passar evento, a gente está contratando, tá? A gente quer ver onde eles cabe melhor, onde é a competência da pessoa para trabalhar. E se ele topar isso com a gente prepara a equipe que vai recebê-lo, né? E tocando para frente. Isso está dando um prazer imenso para a gente, de realização, e de ver que tem muita gente que colabora muito mais que uma pessoa que se diz normal, né? Que a gente realmente não consegue ver diferença não. Porque um tem um defeito, eu tenho um defeito, você tem outro, o Telo tem outro, né? Mas a gente tem que ver o lado cheio do copo. Todo mundo tem muita coisa boa para ajudar, e é isso que a gente descobriu nesses 8 anos com a Consolidar e com esse programa de inclusão. Então a gente hoje tem uma rede, né, de padarias, a gente tem hoje mais de 800 colaboradores e a gente consegue incluir um jeito que não tem mais diferença, tá? Ninguém mais sente que uma pessoa tem um problema ou tem uma falha aqui, outra ali, como eu e o Telo tem, vocês têm, o mundo inteiro tem as suas qualidades e seus defeitos. E a gente consegue viver aproveitando o que cada um tem de melhor. Isso é fantástico, e aí cai naquilo que o Telo começou a colocar, né? No caso do trabalho dele, ele mudou a forma de pensar de uma empresa. E aí, Telo, eu te pergunto isso, como é que é isso, né? Você já falou como é que nasceu a ideia da Consolidar, mas e aí a gente está vendo na prática uma mudança de atitude. Primeiro veio um cumprimento de legislação, que é o que a maioria faz, né? Só para não ter a legislação pegando no pé, e aí depois muda a forma de pensar, né? Lógico que isso não é do dia para a noite, né? A gente vai comentar mais ainda sobre isso, mas assim, coloca um pouco para o nosso público isso. Como é que se muda a ideia de uma empresa de exclusivamente seguir a lei para toda essa paixão, tudo isso que o Zé acaba de colocar para a gente? Teco, sabe que trabalhar com a Real, né, servir a Real é algo assim inimensurável. Porque, só para vocês terem uma ideia, a Real ela tem um nível de disciplina, de um acolhimento, valores, né? E as suas crenças são tão ligadas a esse processo de progresso, né, da sociedade, que faz com que o nosso trabalho se torne mais fácil. Honestamente, tem que dizer isso, né? Eu adoro quando o Zezinho fala, né? Adoro quando, aliás, o Zezinho e
todos da Real com o mesmo discurso, né? Sabendo com essa vulnerabilidade, com essa humildade que eles têm, que só quem conhece de perto que sabe, o quanto eles estão sendo sinceros quando eles falam, olha, começamos por essa porta. Qual que é essa porta, né, Teco? Essa porta que a gente chama de porta do medo, é a porta da cota. E que bom que existe essa cota, né? Porque essa cota trouxe a Real pra gente. E a Real foi pro mundo. Vou contar um pouquinho mais pra frente por que ela foi pro mundo, né? E essa porta do medo que trouxe a Real pra gente, que a gente chama de porta do medo, né? Que é a questão da cota, ela migra para uma segunda porta. É como se fosse uma travessia de consciência, né? Os grandes sábios sempre disseram, através da educação, que a gente muda o mundo, né? E aí a educação que fez esse processo da primeira porta para a segunda porta, quando eles tomaram-se, né, a consciência, os líderes se perceberam que isso tinha a ver também com uma questão de estratégia, de falar assim, gente, a padaria Real precisa conhecer gente, sejam pessoas brancas ou negras, com ou sem deficiência, homens ou mulheres, pilares LGBTQIAP+, ou heterossexuais. Então, quando você começa a se preocupar, né, jovens e idosos, com todos os pilares da diversidade, porque diversidade, a gente tem que ter uma ciência que não é nós e eles, diversidade somos todos nós. Agora, inclusão depende do comportamento da empresa. Então, o que Real faz é um processo de inclusão, onde todas as pessoas tratadas de forma equânime têm um relacionamento mútuo e partindo de um princípio onde todos, Teco, conseguem ter um plano profissional com a mesma equidade do outro. Então, não tem uma razão, tipo, porque a pessoa tem um tipo de cor. Adoro quando o Zezinho fala, né, Zezinho? A gente fez isso uma vez, uma palestra juntos, lá acho que foi no Santander. Mas assim, quando fala de se passar um extraterrestre, um bichinho verde lá na frente da padaria Real, eles chamam para contratar. Porque não tem essa questão de ele vai e ele não, né? Então, como que eu posso entender sobre você e contratar você para você fazer o teu melhor aqui dentro, para você exercer o seu propósito compartilhado aqui com o nosso propósito real, né? Eu falo, às vezes parece que eu me sinto parte de colaborador da Real, né? Eu falo para vocês assim que eu sou meio colaborador deles, né? Me sinto funcionário. Mas olha que interessante, tem a terceira porta, que é a porta onde eles estão hoje, né? E eu falo hoje, já faz bastante tempo, né, Teco? Você sabe a história, a gente está na Real há 8 anos nesse processo. E essa porta a gente chama de porta de propósito. Não é nem a porta do medo, que é da cota, nem a porta da estratégia, que é como você vai conhecer gente para ser mais competitivo no mercado. Não, é a porta do propósito. Hoje, para a Real, não tem outro significado a não ser trabalhar na inclusão. Eles não fazem para ninguém ver, eles fazem porque eles acreditam. Eu quero contar uma coisa, estendendo essa resposta, porque tem algo que aconteceu aqui, inclusive no Comitê de Diversidade, né, com as embaixadoras, algo inusitado, assim, que para mim nunca tinha acontecido. Só antes de você continuar essa linha de raciocínio, já que você tocou na palavra Comitê de Diversidade, claro. Explica para o nosso público o que é um Comitê de Diversidade e como ele basicamente funciona, né? Porque você já está falando em embaixadores, né? O Comitê de Diversidade, né, e Inclusão, ele é um comitê onde geralmente, via de regras, tem uma liderança ativa, responsável, né, que vai ter essa gerência, né, essa governança ligada aos pilares. Então, esse comitê vai cuidar dos pilares e esse comitê vai definir quais são os pilares que vão ser colocados em primeira pauta. Então, por exemplo, se a gente tem que fazer uma ação específica com o pilar de pessoa com deficiência, tem que fazer uma ação específica com o pilar gênero, e aí o comitê é o grupo de embaixadores, ali no caso, que vão definir para onde que a empresa vai curtir essa rota. É muito legal que a gente faz isso há 8 anos, e há 8 anos a gente cria sempre uma rota no começo do ano para onde a gente vai caminhar. Só para vocês terem uma ideia, né, e aí completando com aquele que eu estava falando, que me deixou muito, muito feliz e honrado, é assim, vindo das embaixadoras do Comitê da Real, tá? Telo, eu quero fazer um trabalho onde o indicador nosso não vai ser lei de cota, até porque a cota já superou todas, né? Mas assim, o indicador nosso vai ser o seguinte: a gente vai abrir uma nova padaria, isso aconteceu já, né? E essa padaria que a gente quer, o nosso foco é
a gente ter a demografia real de como funciona aqui em Sorocaba. Então vamos lá, se tem XPTO de pessoas com deficiência, esse é o número que a gente quer ter aqui. Se tem um número X de pessoas negras, esse é o número que a gente quer ter aqui. Então olha que lindo, Teco, onde não tem lei, aí você tira uma lei de fora, tá certo? Que não é a lei governamental que obriga alguma coisa, mas é uma lei de dentro, é uma lei que a equipe, né, já propositada, conectada com o propósito grandioso de inclusão, mordido já por essa essência, né, começa a criar novos desafios internos. Isso é papel do comitê, tá? Criar novos desafios internos, onde esses desafios ninguém cobra por isso, nem a sociedade sabe. Aliás, tem muita coisa que a Real faz que a sociedade não sabe, né, gente? Né? Então, assim, isso não importa muito, na verdade. Obviamente que a gente quer passar aqui agora, Rogério, eu agradeço vocês, né, e Teco, por estar colocando a gente aqui agora, até por conta de poder iluminar um pouquinho e inspirar outras empresas, né, para ter essa cultura. Não sei se eu respondi, Teco, mas assim, ter uma empresa onde o comitê, as embaixadoras, pedem para ter um desafio, onde as contratações vão ser voltadas à demografia real de Sorocaba, gente, esse é um país de verdade, né? É uma nação que estão criando aí dentro, né? Respondeu sim, e assim, é extremamente inspirador. E aí eu quero ouvir do Zezinho, porque ele não, quando ele começou isso tudo, foi para atender a lei de cotas, ele não sabia nem o que era comitê. E aí, assim, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é como é que você foi atrás do Telo para ele organizar isso para você? Por que você não tentou fazer por você mesmo? Não, a gente dá um jeito aqui, né? Porque a maioria das empresas, o primeiro pensamento é esse: eu não vou procurar ninguém de fora, eu não vou procurar um consultor porque eu vou gastar com isso, né? Então vem essa primeira impressão. E como é que a gente desmistifica isso? A primeira coisa que veio na minha cabeça e do meu irmão foi quando a gente se tocou que a gente sabia que não sabia. Sabe? Poxa, a gente não sabe fazer isso. Para fazer bem feito, a gente tem que se aprofundar. E a gente chegou à conclusão: poxa, a gente sozinho não vai dar conta para fazer bem feito. Tá? E daí foi a procura pelo Telo, que a gente já tinha uma amizade, e começou esse namoro e deu esse casamento lindo de vários anos já. Mas começou assim, por saber, já que nós vamos fazer bem feito, e vamos procurar alguém que conheça mais esse assunto para nos orientar e nos ensinar, sabe? Porque mesmo só para cumprir cota como que era no começo, a gente tinha as dificuldades. A pessoa entrava, não era bem recebida, não era bem acolhida do jeito que tem que ser, e a gente estamos no caminho errado, gente. A gente precisa aprender mais para conseguir chegar no resultado que a gente quer. E foi aí que o Telo veio, e a história está acontecendo até hoje, e se Deus quiser vai ter muita coisa boa ainda para contar no futuro. E aí, Telo, você vai lá, né, é convidado para fazer esse trabalho, e a gente já vê que havia uma boa predisposição entre os proprietários, né, da empresa, da Casa Real, mas não sabiam como fazer, e já viram que havia muitas dificuldades, muitos problemas aí, inclusive talvez de resistência. E aí, a outra coisa que me vem, né? Não basta só a diretoria de uma empresa querer, mas ela precisa saber como comunicar isso para o restante, né? Acredito que essa é uma parte do seu trabalho, para que essa resistência se acabe e que as coisas comecem a fluir, né, Telo? Exatamente, Teco. Até para os ouvintes, né, eu fico imaginando, né? Eles escutam uma hora Telo, outra hora Teco, né? Então, só para vocês saberem, tem o Telo e tem o Teco, viu, gente? Tá aqui, tem o Telo e tem o Teco. Mas, Teco, você puxou um ponto que, assim, eu adoro falar, né? Eu tenho uma honra, né, Zequinho, e você faz parte disso. Quando a gente finalizou um primeiro ano de processo lá, onde a gente tinha um plano, né? Imagina isso há 8 anos atrás, a consolidar lá 8 anos atrás, a minha consciência 8 anos atrás. E aí nós tínhamos um plano que a gente fazia para as empresas para gerar o devido resultado. E quando acabou esse processo de educação, né, Zezinho e Doia, nunca me esqueço dessa cena, ali no escritório deles lá, o Zezinho com os olhos marejados, posso falar isso para você, para todo mundo ouvir, Zezinho, desculpa? Mas assim, Zezinho e Doia com o olho marejado, e eu depois chorei pra caramba. Eles falaram para mim assim, falaram assim: olha, cara, a gente gostou tanto desse negócio que a gente não quer mais que você saia daqui.
né? E aí nasce na Consolidar um programa, né, que a gente chama de programa FI, que é um programa que a gente tem uma recorrência. Então a gente cria, além de criar esse processo todo do comitê, da formação toda, né, dos embaixadores, a gente cria um acompanhamento vitalício, né, onde a gente vai juntos. Então qual que é o meu papel? O nosso papel aqui da Consolidar é trazer as atualizações, para a ordem do dia, porque todo colaborador, veja bem, uma coisa que as empresas não entendem, viu, Teco? As empresas, eu adoro quando você fala assim, muitas das empresas querem fazer esse processo sozinho, e é verdade, só que elas esquecem que os colaboradores fazem outras coisas na empresa. Você não tem uma empresa que paga um comitê para morar lá dentro, né? Essas pessoas têm duplo trabalho, elas têm outras tarefas para fazer. Quando você tem alguém de fora que passa a vida inteira estudando para poder fazer um processo, para poder fazer os upgrades, né, as evoluções no que vai acontecendo, porque esse processo de diversidade e inclusão, ele é super transformado, né? A cada ano tem uma revolução de mudanças que tem. Então o nosso papel é trazer essas mudanças, né, tipo updates mesmo, na ordem do dia, para eles poderem se manter. Então a gente consegue dar essa profundeza que tem. Para quem não conhece a Real, gente, queria deixar um negocinho claro aqui. Eles são muito mais do que eles parecem ser, tá? Porque assim, atrás dos bastidores, Teco, eu sei o que acontece lá. Atrás dos bastidores, atrás daquelas cortinas, ontem mesmo eu estava dando uma entrevista aqui e a gente falava pro pessoal, e um pessoal falou assim, poxa, eu estava lá na Real e eu via uma pessoa cega trabalhando, separando, né, a qualidade do pão, né? E só pra você ter uma ideia, gente, o número de pessoas com deficiência que tem lá e o trabalho glorioso e respeitoso que está acontecendo lá, que mereceu um prêmio na ONU, né? Agora, quem vê que eles receberam um prêmio na ONU, dia 3 de dezembro, Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, de 2018, quem vê que eles receberam um prêmio na ONU, não sabe que são 8 anos de processo, com sessões de educação presenciais, todos os meses, né? Semana passada estávamos lá fazendo 2, né, Zezinho? Então, tinha uma de manhã para um grupo e outra à tarde para um grupo. Então, Teco, todos os colaboradores da Real passam por processo de educação inclusiva, processo de como lidar com as pessoas, como entender as pessoas, como se aprofundar. E isso distancia, né, aquele abismo que tem nas relações, porque existe um abismo, né? A pessoa vê uma pessoa com deficiência, ela não sabe lidar com ela, então o que ela faz? Ela se afasta. O que a gente faz lá é trazer todos os colaboradores de um nível de capacitação para poder se relacionar com todos os tipos de pessoa. Isso é legal. Não só com pessoas com deficiência, mas qualquer outro pilar de diversidade. Então isso que é fundamental saber quem é você, né, Zezinho e Real, atrás das cortinas. Eu falo testemunhando aqui como servidor de vocês, né, que é incrível. São muito mais do que só naquela imagem bonita que tem na fachada da padaria, tá? E aí você toca em vários pontos extremamente importantes, como a qualificação, né? Você está qualificando todos os colaboradores da Real para que entendam todo esse contexto, e realmente o abismo é grande, né? A gente que vive isso todos os dias sente, né? Isso se reflete na falta, inclusive, de oportunidades, coisa que numa empresa assim não acontece, né, porque as oportunidades são abertas, porque todos os colaboradores e quem contrata já tem essa linha de pensamento, mas para isso precisa de um tempo, né? Como você falou, foram 8 anos até chegar no ápice, que foi a premiação da ONU. Mas aí, Zezinho, como para fazer esse trabalho de convencimento, porque a gente sabe que isso tem que vir da diretoria, que depois passa para todos os funcionários de primeiro mais alto escalão, e depois isso vai se espalhando. Mas aí vocês vão assim, mas eu preciso lá fazer o pão, não tenho tempo, aí lá assistir uma palestra, o diretor X, não, mas eu não tenho tempo. E como é que se resolve isso? Que é uma resistência enorme, né? Isso em todas as empresas, né, Telo? Total. Honestamente, a gente tem, em alguns clientes, a gente tem uma certa dificuldade de reunir a turma, né? E aí, por isso que é um papel fundamental das embaixadoras que fazem parte do comitê, de ter uma batida de tambor, né? Onde tem o propósito na frente, porque se tiver a obrigação na frente,
não rola, Teco. Mas quando tem um propósito compartilhado, que é no caso da Real, na frente, as embaixadoras, né? Eu falo embaixadoras porque a maioria das embaixadoras são mulheres lá. O Zezinho é um menino, né, Zé? É homem, mas é a Samanta, a Babi, a turma que tá sempre batendo tambor aí junto com você, né, Zé? E aí, mas assim, não tem uma vez que a gente vai numa sessão e tem número de quórum baixo, não tem. Uma preocupação legal que eles têm, viu, Teco, e vale para todas as empresas que estão ouvindo aqui a gente escutar, é assim: todos os colaboradores que entram na padaria passam por um processo de educação inclusiva. Eu não estou falando um processo, se a gente está, né, Teco? Você está falando assim, né? A dificuldade do gestor para reunir o pessoal é grande. Eu vou te contar, o nosso processo lá, e esse que eles fazem questão que a gente faça, demora 4 horas de sessão. Então, assim, imagina a Real bancando, né, para um grupo de X pessoas novas ou um grupo de pessoas que já estão lá há muito tempo, né, 4 horas durante o dia, não é fora do trabalho, eles estão sendo remunerados para estar lá, tá certo? Fazendo com que essas pessoas sejam pessoas melhores, mais receptivas e mais capacitadas para lidar com qualquer tipo de diversidade. Telo, então quer dizer que é um processo quando um novo funcionário, um novo colaborador vai entrar na empresa, ele recebe essa integração, que também é tão importante para ele enquanto profissional e também para poder também atender de forma correta os clientes da padaria, para quem vai trabalhar no front, né, para quem vai trabalhar no atendimento lá fora. Exatamente. Você sabe que com isso, a gente às vezes a gente tem uma prática que a gente faz no final das reuniões nossa sessão, a gente faz as percepções finais, né, dos colaboradores que participaram. E esses colaboradores que participam, imagina assim, você acabou de entrar numa empresa, e aí é uma padaria, e essa padaria, você tem uma expectativa natural de uma padaria, o que seria trabalhar numa padaria. Então a pessoa já vai, né, com aquele viés de percepção sobre o que vai ser aquilo lá, né, um trabalho de uma padaria. Quando chega lá, aparece um processo de capacitação, onde o cara está 4 horas numa sala, com um processo super andragógico, tá? Ele é super. A gente usa andragogia no sentido de nada de ficar falando. A gente vai, pega um conhecimento de um, joga para o outro. A gente faz um processo bem participativo. Este cara, quando finaliza na percepção final, Rogério, ele tá enlouquecido, tipo assim, feedbacks tipo, nunca aconteceu isso, nunca vi uma empresa que eu trabalhei ter um cuidado desse com pessoas de fora. Então, assim, os feedbacks que esses caras dão, daria pra gravar e botar aqui pra vocês escutarem, sabe? De coisa assim, de quanto eles ficam surpresos. Então, uma pessoa que entra numa empresa que já faz um aporte desse, de cultura, de conhecimento, né? De amor, né, Zezinho? Posso falar isso? De amor, né? Pela relação do próximo, do cuidado que vai ter tanto com o colaborador que está lá dentro e com aquele cliente que está entrando, né? Seja ele da forma que ele for, né? Assim como falava, diversidade somos todos nós, muda toda a vida desse sujeito. A gente vê que todo esse processo, que é um investimento em todos os sentidos, não só financeiro, mas com o tempo que isso é demandado, qual é além dessa questão que acaba sendo incutida nas pessoas que lá vão trabalhar, Zé, qual que é o retorno que você tem disso? Tanto para cada funcionário, que o Telo já comentou, mas para a empresa na prática. Se você ver, por exemplo, a gente pegar pelo lado estratégico, eu já escutei de vários clientes assim, eu compro aqui, além dos produtos serem muito bons, que eu sei onde vocês investem o dinheiro. Se você olhar pela estratégia, já é um excelente negócio, tá? É lógico que a estratégia já fez parte dessa parte, hoje não faz mais. Tá? Isso já a gente sabe que vai dar certo. O produto final lá vai ser bom, vai dar resultado, vamos dizer assim, financeiro. Mas o resultado financeiro é um só. É uma pequena parte do resultado que a gente espera. Né? A gente tem que pensar no todo, né? Então, é muito gratificante você ver, principalmente os nossos colaboradores, geralmente é o primeiro, o segundo emprego da vida deles. A gente pega muitos jovens para começar aqui com a gente. E a gente consegue passar muita coisa boa para eles.
Então a gente tem aqui gente que já saiu daqui, se formou e hoje são grandes empresários, se deram muito bem na vida, porque tiveram aqui uma coisa que hoje faz parte, ou pelo menos devia fazer parte de toda empresa, tá? Que não é só pagar o salário dele, e sim levar significado para a vida das pessoas. E quando você começa a viver e respeitar o próximo pelas suas diferenças, o resultado com o cliente em geral já muda totalmente. O nosso atendimento aqui é muito diferenciado. Muita gente chega e fala: que treinamento vocês dão para sua equipe para eles atenderem? Tem tanta atenção com a gente assim. Não tem nenhum treinamento especial, nada decorativo para falar para o cliente, não é nada disso. É coisa natural, o cara já sabe, o nosso colaborador já sabe o cuidado que ele tem que ter com as pessoas, seja quem for. Tá? Então, é isso que a gente tenta passar para o nosso colaborador. Tá? E o resultado é isso, o cliente enxerga uma coisa que ele não sabe dizer o que é. Ele fala: pô, aqui é diferente o atendimento, aqui é diferente o ambiente. Então, é isso que dá muita satisfação, e o resultado fora estratégico é isso. A gente está formando pessoas cada vez melhores, mais humanas, mais éticas, mais próprias. Quer dizer, você mudou a cultura da empresa, né? E quem chega hoje lá, o cliente chega lá já percebe isso, e o colaborador que chega lá, ele, se ele não conhece isso, ele passa a ter isso para a vida dele. Aquela cultura veio para a vida dele, né, Zé? Exatamente isso, porque a cultura que já está instalada aqui dentro começa a mudar a cabeça das pessoas. Tá? A gente não pode amolecer e ver algum colaborador que não quer entender isso no começo. Quer dizer, ele começa a viver num meio tão sintrópico, tão gostoso, que ele acaba entrando nessa. Tá? Então, acho que é meio inverso que o pessoal fala: você tem que estar bem para todo mundo começar a se sentir isso. A gente deixa o ambiente, o meio bom, para o pessoal começar a se sentir bem aqui. E realmente está dando muito certo. A gente parte para essa questão desse processo, né? No caso da Real ainda são 8 anos, mas como é que se coloca uma cultura numa empresa, né? Porque você tem isso, você não tinha uma cultura X, e agora você está querendo implementar uma coisa nova, né? Como é que é isso, né? Qual é a vantagem para uma empresa implementar uma cultura? Olha, eu diria o seguinte: a vantagem, Teco, e depois eu vou falar vantagem, depois eu falo como, tá? A vantagem, na minha percepção, é assim: eu sei de histórias, até que Giva conta, tem muitas histórias para contar. Dá para fazer um livro, vai acontecer, se Deus fizer um dia, né, Zezinho? Tem que ter um livro desse monte de história boa de inclusão, né? Histórias de inclusão da padaria real, tem que ter. Mas olha só para você ter uma ideia, o fato de você ter uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência física, de uma mobilidade reduzida, tá? Então a pessoa tem um braço e tem outro braço com uma mobilidade reduzida. Essa pessoa, quando a empresa tem a devida confiança, né, e coragem de colocar o coração na frente, né, de colocar essa pessoa para ofertar um café, e aí ela está despreocupada de verdade com o efeito que vai causar no cliente, porque ela tem tanto preparo emocional, tanta estrutura para explicar isso, que ela vai fazer com que a pessoa, em vez de fugir dessa cena, ela vai procurar essa cena. Porque ela tem ciência que isso pode ser que cause inicialmente uma certa impressão, e que com o tempo o cliente vai se acostumar, vai desejar e vai valorizar. Porque você está fazendo um processo de cura que nada mais é que o propósito da Real. O propósito da Real, na verdade, não é vender café e coxinha, por mais deliciosa que seja a coxinha do mundo. Mas o processo da Real é um processo de cura. Quando você é atendido por uma pessoa com deficiência, ou por uma pessoa com qualquer... Imagina agora quem está ouvindo, se você tem preconceito de qualquer tipo de pessoa, sendo atendido por essa pessoa que você tem preconceito, e você vai mudar a tua percepção, isso é cura. Porque o preconceito, ele Teco, você sabe disso, ele é algo que aprisiona o ser humano.
E quando você quebra esse paradigma, esse preconceito, você tem uma libertação. Então eu vejo a Real muito alinhado com o propósito dela, né? Ela não precisa nem falar o propósito dela, que dá todo mundo para ver, que é um processo de cura, de quando você encara e você coloca, porque eles não escondem ninguém lá, pelo contrário, bota a turma na linha de frente. Agora não tem só na linha de frente também, tem lá atrás também, entendeu? A divisão é por competência, não é pela deficiência, é pela competência. Isso é muito legal. Agora, você fez uma pergunta que tinha a ver de como cria essa cultura, né? A primeira forma para criar uma cultura, na minha percepção, ao longo desses 21 anos que eu trabalho com isso, é assim. Primeiro que a empresa tem que confiar na empresa que ela contratou. Se não tiver confiança, não rola. Eu lembro que na Real, há 8 anos atrás, tudo que a gente sugeria, eles encaravam. Eles iam com o peito aberto, eles acreditavam no processo, né? Isso levou eles na ONU. Não foi a gente, foi uma postura deles que fez com que eles, nessa relação de confiança, né, acreditassem no processo, encarassem, arriscassem, e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, primeiro que o valor que para mim tem que estar intrinsecamente ligado com a criação de uma cultura é a confiança nas relações. Então, se você não contratar uma empresa de consultoria, seja ela qual for, né, é que você tenha confiança nessa relação. Primeiro item. Depois, peridiosidade. Tem que ser periódico o negócio. Não adianta você fazer um negócio. Tem muitas empresas que chamam a gente para fazer eventos. Aí o cara vai e faz um evento. Faz um evento lindo. Aí daqui a pouco fica mais 3, 4, 5 meses sem falar nada. Isso não gera cultura. Isso gera bastante festa, é bacana. Deve ter brigadeiro, coxinha, vai ter lindo. Mas assim, isso não gera cultura. Cultura, ela tem que ter uma batida de tambor, como a gente faz aí há 8 anos na Real, mês a mês, sem perder né? Quando perde o outro mês faz 2, sabe, tipo assim? Não tem agenda para um mês, outro mês faz 2, não tem problema. Isso é fundamental. Então eu diria que, começando lá, confiança como valor e continuidade, um processo de bate-estaca mesmo, tem que ter uma batida de tambor, né? E por fim, viver pelo propósito, porque se você tem uma empresa que você continua, né, o Zezinho foi muito feliz quando ele fala, né, já passamos por todas as portas, né? Agora, a porta principal hoje, e aquela porta que está escancaradamente aberta, é a porta do propósito. As pessoas fazem por amor. Tem muita coisa que acontece lá na Real que eles nem ficam sabendo, Doia, Zezinho, a Lígia, nem ficam sabendo que a gente está fazendo junto com os embaixadores lá, e eles estão num nível de criação tão grande, fazendo coisas tão grandiosas, e às vezes eles não estão preocupados que os donos saibam, eles estão preocupados em como fazer a Padaria Real ser um lugar mais apropriado para continuar curando vidas. Tudo isso só aconteceu porque realmente eles tiveram, primeiro, um processo de confiança, né? E abertura para você chegar no nível de os embaixadores poderem criar à vontade, né? Sem se preocupar, será que o Zezinho vai deixar que eu faça aquilo? Será que o Zezinho vai deixar que eu crie aquele outro? Né? Você vê, foram 8 anos para chegar nisso. E aí, Zé, eu queria ouvir você o seguinte. Primeiro, a questão assim, você em algum momento, né, o Belo orientou vocês que chegasse a hora de colocar as pessoas, né, com deficiência na linha de frente. E aí, você teve medo de fazer isso? Puta, se acontecer alguma coisa aqui, será que os clientes vão receber bem isso ou não? E aí, complementando isso aí, dessa sensação para o que vocês chegaram hoje, né? Para vocês terem ganhado um prêmio da ONU, né? Depois vocês contam um pouco desse processo para chegar nisso, se vocês queriam isso, né? Se vocês estavam em busca disso aí, ou se foi, enfim, como é que foi? O medo, o frio na barriga faz parte do jogo. Eu não ia deixar alguém desprotegido lá na frente se eu não tivesse já a equipe preparada para recebê-los, sabe? Então, a partir do momento que a gente põe uma pessoa com algum tipo de deficiência lá na loja, a equipe toda estava lá para apoiar, tá?
E ao ponto de um dos nossos gerentes de Givanil, a gente chama de Giva, né? A encarar o problema com o cliente. Não é assim não. Ele está aqui, ele está fazendo o melhor dele, mas ele tem um probleminha assim, tal. Por isso, sabe, que ele talvez errou na sua conta, alguma coisa assim. Então a gente preparou toda a equipe para dar esse apoio. Daí não teve medo nenhum. Eu acho que o que precisava era essa confiança que a equipe dá para as pessoas lá. Então eu acho que, e se tiver perder um cliente ou outro que não entenda isso, a gente vai perder o cliente, não tem problema nenhum. Tá? Que acho que o bem que a gente faz para o mundo é muito maior que meia dúzia de pessoas que não vão entender essa situação. Tá? Então valeu muito a pena. Hoje são raros os problemas que a gente tem, mas já aconteceu sim, tá? E sem medo nenhum. Como se trabalha isso, Telo? Porque a gente está falando aqui de uma empresa que lida diretamente com o público, assim como tantas outras lojas, você pode ter um shopping, né? E várias empresas que lidam diretamente com o público. E vão fazer o mesmo, né? Colocar as pessoas na linha de frente. O Zezinho colocou uma situação que não é rara de acontecer, infelizmente, né, porque as pessoas são muito diferentes e é um imponderável, né? E aí eu jogo isso para você, Telo. Como é que se trabalha isso, né, lá internamente? Aconteceu esses fatores aqui. Como trazer, manter a confiança do colaborador que passou por aquilo, enfim, para que isso, mesmo que aconteça, não abale ele, porque é uma preocupação, né? Olha, você está pedindo, Teco, para eu contar uma história que eu não sei se eu tenho autorização para contar essa história, Zezinho, mas eu não vou falar nomes, tá? Mas assim, aconteceu, vou dar um exemplo, acho que contando a história eu vou explicar, vou responder isso, que o Zé deu uma ratificada já, né? Quando ele fala assim, a gente tem uma equipe para cuidar dessa turma junto, tá preparada, né, educada com essa cultura dessa nova economia inclusiva, tá preparada para cuidar disso, né? Então imagina comigo uma cena, tá, Teco e Rogerinho, vamos lá, imagina uma cena comigo e ouvintes assim. Uma pessoa entrou numa padaria, né? E quando ela entrou nessa padaria, ela foi até uma atendente e pediu um pão, um tipo de pão. Essa atendente, novinha de casa, 3 meses de casa, entregou um outro tipo de pão. Essa pessoa que atendeu ela tinha uma deficiência, né, intelectual, de leve para moderada, e essa deficiência causou um nervoso no momento ali onde ela entregou um tipo de pão equivocado. Essa senhora surtou nessa padaria, tá? Surtou, e aí o Giva, que é o gerente, ele vem correndo para atender a necessidade da senhora. Quando ele chega lá, ele fala: senhora, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele fala: essa lesada aqui me deu um pão assim em vez de pão assado, tá? E aí pega o pão correto, entrega na mão dessa senhora, essa senhora vai para fila, só que ele já como líder, né, de uma nova economia inclusiva, não um líder qualquer, né, que está preocupado, porque o líder qualquer está preocupado, fala sempre que o cliente tem razão, e não é sempre que o cliente tem razão, não é sempre, né? Aí um líder de uma nova economia inclusiva, trazendo aqui, né, exaltando o nosso amigo Giva, ele vai até a fila para essa senhora, respeitosamente, isso foi antes da pandemia, né? Então ele falou assim: senhora, a senhora pode falar um pouquinho comigo? Ela responde assim: desde que eu não saia da fila. Aí ele falou: não tem problema não, eu vou até a senhora. Ele chegou, se aproximou essa senhora, falou: senhora, olha, essa menina trabalha aqui há 3 meses, né, ela tem uma deficiência intelectual de leve para moderada, e a intenção daqui da Real é fazer realmente com que ela fique aqui. Peço perdão para a senhora, espero que a senhora volte aqui sempre. Se não quiser ser atendida por ela, tem outros colaboradores aqui que podem atender a senhora, né? Mas a gente vai mantê-la aqui sim, porque a gente trabalha com a cultura da inclusão. A gente acha que a gente tem oportunidade para dar para essa pessoa, assim como a gente pode dar uma pessoa sem deficiência. Essa mulher, diz ele, que ficou muda, saiu, pagou a conta, foi pro carro, voltou para a padaria, deu um abraço gostoso no Giva, volto a falar que era antes da pandemia, e pediu perdão para ele e quis falar com essa colaboradora. Então, o
que você falou, Teco, sim, né? Um comportamento de um cliente pode afugentar um colaborador. Essa menina, essa colaboradora que está lá até hoje, ela acabou aceitando, né, as desculpas dessa senhora, se sentiu abraçada lá por ela. Hoje ela é referência, ela tem, só para você ter uma ideia, eu acho que isso até traumatizou ela positivamente, né? Hoje ela é referência, ela tem todos os códigos de pães de cabeça, onde muitas pessoas sem deficiência, às vezes pedem informação para ela, pô, qual que é essa senha, né? Qual que é esse código mesmo? Então ela virou uma referência na Padaria Real. Então assim, isso, Teco, para mim, né, e eu queria isso para vocês também, isso para mim é referência de uma empresa verdadeiramente de uma nova economia inclusiva. Isso para mim merece prêmio na ONU, entendeu? Foi exatamente essa história e o gerente que fez isso, o Giro, como os nossos embaixadores, né, do Comitê de Diversidade, têm autonomia para isso, tá? E se um dia eles errarem, a gente erra junto, não tem problema nenhum. Mas essa atitude dele, ele chegou com um certo receio para contar para mim e para o Joey, mas a gente, na hora, foi só aplaudir, sabe? Porque é isso que a gente espera, é isso que realmente a padaria quer, sabe? Então, quando a gente fala que o pessoal do Comitê de Diversidade, a gente tem muita confiança neles, sim, temos muito, e damos muita autonomia para eles. E até hoje, não teve nenhum erro. Nenhuma coisa, poxa, isso aí se podia pegar mais leve. Não, eles têm uma consciência do que a gente precisa, o que a gente está querendo alcançar, que nos dá uma tranquilidade muito boa, de confiança e de acreditar nessa equipe maravilhosa que a gente tem aqui hoje. Pois é, e aí isso chegou nesse ponto porque todo o tempo que vocês deram de treinamento para eles acabaram condicionando a isso, né? Então, inclusive, fica aqui uma curiosidade, você prepara, de acordo, claro, com o cliente, com aquilo que a empresa vive, você prepara para situações assim, situações que podem ser extremas, e como é que se faz isso assim? Rapidinho, né, para não nos estender muito. Porque quando você coloca a cultura, né, alinhada com esse propósito que Real tem, né, de cura, a preocupação ali do Giva naquele ato, a preocupação magnânima era assim, fazer o certo. E qual que é o certo? Acolher a colaboradora que ele colocou lá, né, que ele arriscou, colocou lá, tá certo? Acolhê-la, ele fez isso, não é? Acolher o cliente, mas de forma verdadeira, quer dizer, naquela hora ele estava correndo o risco do cliente nunca mais voltar. Só que adivinha o que aconteceu? Com toda essa verdade, né, esse amor, essa interesa, né, que ele teve, o que aconteceu? Essa mulher ficou mais fidelizada do que nunca. Ela nunca mais vai tomar café em outra padaria, a não ser na Real. Então, esse processo de treinamento, Teco, te respondendo, ele é um processo de anos, porque são processos, a gente coloca a pessoa na situação onde ela está, às vezes, numa situação que ela se sente como uma pessoa com deficiência. A gente faz o máximo de chegar uma conexão de um colaborador sem deficiência, numa relação empática para com a pessoa com deficiência, entendeu? Então isso chega na hora da prova, sabe aquela hora, na hora do jogo, o cara faz gol. Você não sabe como é que foi o treino, mas na hora do jogo, o cara faz gol, sabe? Toda essa preparação acabou originando no ápice aí, né? Conta um pouco pra gente aí, Telo e Zé, como é que foi chegar nesse prêmio da ONU? É interessante, porque quando eu falei para eles, falei assim, pessoal, ó, eu fiz um cadastro aqui e vocês têm chance de chegar lá. A primeira preocupação dos dois, né, dos três e todos os donos aí da Real, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com, olha, cara, não estamos preocupados com isso, né? É muito bonito isso deles, né, de não quererem fazer isso para ganhar louros, né? Mas fazer do coração. A preocupação ética deles tinha a ver, pô, a gente merece de verdade? E eu falava assim, Zezinho, Doia, merece muito. Vocês não têm noção. O que vocês estão fazendo aqui, o mundo não faz, né? Tanto é que o cônsul
sueco foi visitar a padaria real, né, Zé? Para ver, porque a Suécia ela é referência de inclusão mundial. Mas como que é uma referência de inclusão mundial, Teco? Você vai entender muito bem o que eu estou falando, né? Olha só, eles têm uma referência de inclusão mundial, mas é o governo que paga tudo isso. O empreendedor, o empresário, não assume nenhum risco. Então eles criam um banco de econômico lá para poder ajudar as pessoas com deficiência, mas de forma que elas fiquem confortáveis não trabalhando. Agora, o que Real faz, e que muitas empresas fazem, é botar essa turma para trabalhar, para servir, para estar junto. Então, esse prêmio da ONU tem a ver com as melhores empresas do mundo relacionadas à empregabilidade da pessoa com deficiência. E esse prêmio eu tinha certeza que a Real podia entrar, né? Eu fiquei muito... Imagina que 22 empresas do mundo, 3 são clientes da Consolidar, e a Real eu tinha certeza que tinha que estar nessa. E quando... foi muito engraçado, né, Zezinho? Eles falaram para mim assim: pô, vocês vão levar um padeiro na ONU? Olha a simplicidade, Teco. Eu falo isso como amor, cara, vontade de chorar, que eu tô aqui emocionado falando isso. Porque, além de tudo, né, eles me convidaram para ir junto. Então eu fui de bolsa tiracola lá. Eu fui fazer as fotos, sabe, Teco? Eu fui fazer o que você tinha que fazer, viu, Teco? Da próxima eu vou chamar você. Na próxima eu vou fazer um livro também. Com certeza. Não, eu fui tirar foto com o meu telefone, né? Não tem nem máquina fotográfica. Mas olha que legal. A simplicidade deles assim, pô, vocês vão levar um padeiro na ONU, e lá estava, pena que a gente está no áudio aqui, não dá pra mostrar fotos, né? Eu vejo assim, aquela, sentado lá do lado do presidente da Bosch, né? Do lado, que também foi com a gente lá, do lado do presidente não sei de quem, tá lá a padaria Real instalada lá, doião sentado lá, na cadeirinha santa, né? Eu vi assim a tela, na parte de trás tinha um vidrão, né, Teco, com um monte de gente traduzindo para um monte de língua, né, porque eu não tenho esse cuidado, e tá lá a padaria Real recebendo uma premiação. Para eles, né, obviamente que é muito significativo, né, mas por nenhum momento eles nunca, nesses 8 anos, pediram pra gente, pô, queremos isso aqui. Você quer um exemplo muito legal? Por isso que eu falo, estou na terceira porta, na porta do propósito. Um exemplo muito legal, a gente teve uma outra premiação que a gente podia se candidatar recentemente, e eles não, eu tinha certeza que podiam também ganhar, mas eles não estavam preparados. Você, putz, cara, eu acho que a gente ainda tem coisa por fazer, porque tinha algumas perguntas para receber, e assim, perguntas, Teco, facilmente fácil de eu responder em cima da verdade, tá? Mas assim, não participaram. Só pra você ter uma ideia, cara, isso pra mim é porta 3, é porta do propósito, é uma empresa ética, humana, próspera, é uma empresa de uma nova economia inclusiva. Então assim, eu tenho muito orgulho, volto a falar, né, como eu comecei aqui falando, estou indo pro final, eu tenho muito orgulho em servir vocês, assim, ó, muito orgulho, né, e sinto muito honrado com isso. São um grande exemplo da vida da Consolidar. Já nem parceria, mas é uma coisa só, né, Telão? É uma irmandade já, né, será? Gente, aí vocês dando esse depoimento fantástico, né, sobre tudo isso e essa premiação, não tem como não perguntar para vocês justamente nesse sentido, né? Vocês ganharam, né, a Real ganhou uma premiação, isso deu muita repercussão, decidiu não participar deste outro prêmio, mas eu queria saber o que vocês acham justamente disso aí. Até que ponto é bacana você divulgar que faz trabalhos como esse, e até que ponto é o limite para você, não, vamos fazer aqui o nosso trabalho aqui internamente, né, vamos dizer, comer quieto aqui, porque eu não preciso mostrar tudo que eu faço. Até que ponto isso, Telo, pode fazer o que a gente está fazendo aqui, que é tentar incutir na cabeça do empresariado, de quem está escutando a gente, para que faça o mesmo, né? Então, qual é essa linha entre ajudar outros a fazer o mesmo e fazer o de casa? Teco, eu tenho uma versão, e eu vou te falar uma coisa, isso é uma coisa que eu acredito, se o Zezinho não concordar, pode me dar um puxão a orelha aqui ao vivo, viu, Zezinho, não tem problema, mas eu acredito que eu tenho forçado bastante essa barra na Real,
e outros clientes meus também, que é o momento de vocês, né, real, se mostrarem para o mundo, porque vocês são muito mais dentro das cortinas do que ainda fora, né, na fachada da padaria. E isso, por que eu gosto muito disso, Teco, que você está fazendo, que o Rogério está fazendo? Por que eu gosto muito disso? Estou aqui com muita honra fazendo isso. Porque é a única forma da gente inspirar pessoas. Eu espero que neste momento aqui alguns ouvintes estejam escutando a gente ou assistindo a gente e pensem assim: caramba, eu tinha uma reunião ontem para cumprir a lei de cota. Vamos contratar uma empresa aí de banco de talentos para botar esses meia dúzia desses caras aí embaixo, para ficar picando papel embaixo da escada, e tá tudo resolvido. Vocês estão perdendo a oportunidade da vida de vocês. Eu não sei se tem algo tão importante hoje na minha vida, na vida da Padaria Real, que é fazer com que o mundo seja mais inclusivo. Eu não consigo imaginar, né? Esse processo, quando eles falam que é a cura, né, o propósito da Real, essa cura está muito ligada nas pessoas se reconhecerem de todas as formas e jeitos, né, e se aceitarem, se respeitarem. Então isso para mim tem uma simbologia muito grande, né? É bíblico isso, né? Você não pode esconder uma luz embaixo de uma tina. A luz, ela só vai brilhar se você tirar a tampa de cima. Então é um privilégio estar aqui com vocês, porque vocês estão fazendo essa tina sair de cima, para quem está ouvindo a gente aqui entender que a Real é muito mais por dentro. E aí, Zé, o que vale é a intenção. Se a intenção é realmente estratégica, como a gente já falou aqui, se mostrar como um marketing, alguma coisa isso, talvez não funcionasse. Mas como é um negócio já de coração, a intenção é o melhor possível, mesmo assim a gente está aprendendo a perder a vergonha de mostrar o que a gente realmente é, sabe? Com essa intenção de realmente mostrar para os outros que é possível. É possível ganhar dinheiro e fazer diferente, tá? Se você começar a olhar em números de imediato, assim, pô, eu não vou gastar dinheiro com isso, vou contratar lá um pessoal e tudo bem, né? Mas quando vira um propósito de vida, isso muda totalmente a nossa visão, até o ponto de concordar com o Belo. Sim, a gente tem que mostrar o que a gente realmente faz. E eu só topei estar aqui hoje também com vocês com essa intenção, que é mostrar para as pessoas que é possível sim fazer diferente e ganhar dinheiro. Eu acredito que essa cultura tem que ser mostrada, né? Porque as pessoas, independentemente de que forma elas estejam, ou de que elas entendam, elas têm que ser entendidas pelo seu potencial e de que forma esse potencial delas pode contribuir e pode ser multiplicado. Então, por isso que um exemplo como a Real tem que ser realmente divulgado e mostrado, esse trabalho que ela desenvolveu, né, durante esses 8 anos, que hoje já não é algo novo para a Real, mas para as outras empresas pode ser realmente uma nova forma de se pensar e de se trabalhar. Sem dúvida, Rogério, essa é a intenção. É possível sim. Se alguém quiser vir conhecer a gente, vai ser um prazer, e a gente mostra exatamente o trabalho que a gente está fazendo aqui. E aí, gente, em cima disso, para a gente caminhar mais para o final do nosso programa, eu queria colocar uma situação aqui que todo mundo sabe, né, como a gente está vivendo, né, a situação econômica que o mundo está vivendo, e aí essa situação mais reclusa que a gente está vivendo também. O que isso, Telo, influencia no processo de maturação aí dos comitês dentro das empresas, e como trabalhar isso de uma forma melhor, né? Já que a gente está, por exemplo, muitas empresas em home office, isso atrapalha? Olha, eu vejo assim, Teco, eu penso que ajuda muito. Bom, ninguém quer a pandemia, né, gente? Pandemia, não precisa nem falar nada, é um problema mundial terrível. Mas assim, para mim tem um lado muito positivo do lado cheio do copo. Vou explicar por quê. Até depois eu quero convidar vocês, se vocês toparem. Eu virei jurado agora de um processo de teletrabalho. Então é bem legal lá. E depois eu quero
um pouquinho para vocês também aí, viu, Teco? Mas o que eu acho que é legal nisso é assim, hoje as empresas, elas conseguem, com o teletrabalho, com esse afastamento, elas conseguem ter a mobilidade para a pessoa com deficiência, às vezes com uma questão mais severa. Então vamos lá, uma pessoa tetraplégica que talvez teria mais dificuldade para se locomover até o trabalho, uma empresa pode contratá-la. Aí vem a pergunta, né? Poxa, mas se eu contratar a pessoa, ela ficar na casa dela, como que ela vai criar a cultura da empresa? Como que ela vai de fato ser incluída, né? A gente pode fazer reuniões virtuais com essa pessoa, a gente pode trazer a cultura, né, da empresa com essa pessoa. Então hoje não tem mais desculpa para não empregar candidatos com deficiência, ainda que a empresa não esteja preparada com a sua questão de acessibilidade arquitetônica. Então eu penso que é muito legal as empresas pensarem também nesse processo híbrido de teletrabalho. Então imagina lá, a parte que cuida do escritório, aquelas questões que não tem que estar na frente do salão, né, trabalhando, que elas podem sim ser remotas e com pessoas com deficiências severas, que vão ali poder contribuir, vão ter significado de vida, vão participar de reuniões frequentemente com a empresa para tratar de cultura. Isso é uma oportunidade que muita gente está tendo neste momento. Quer dizer que a gente teve esse lado bom, né? Que as condições sanitárias aí proporcionam. E não dificulta, então, esse processo de absorção de cultura, né, dentro das empresas. Isso eu não falo aqui só em relação à pessoa com deficiência, mas todo, né? Porque o comitê de diversidade, né, ele não trabalha só com a gente está aqui nesse foco, mas temos outro público enorme aí, que é a diversidade humana, né? E o comitê trabalha em cima disso. O comitê de diversidade trabalha em cima disso. Exato, esse é o cuidado que o comitê tem, né? Então eu acho que a grande filosofia do comitê é entender a demografia que existe na região que ela habita. Então tá lá Sorocaba, estamos falando de Real, quantos habitantes tem, quantas pessoas negras tem aqui em Sorocaba, quantas pessoas com deficiência, quantas mulheres, quantos homens, quantos do pilar LGBT, e aí você começa a fazer uma demografia dentro da tua empresa, conectando essa turma lá dentro, porque só aí, Teco, você vai ver um Brasil verdadeiro do jeito que deveria haver. Porque existe uma cultura de segregação, e não é Brasil, tá, gente? É mundial. O mundo, ele tem uma cultura de segregação, né? E essa cultura de segregação, ela está muito ligada no sistema 1 cerebral, ou cérebro reptiliano, que você tem tudo já encaixotado, e você vê qualquer pessoa que não tenha devida afinidade com você segrega. Isso acontece com, por exemplo, se você é filho de europeus, branco e hétero, você vai ter afinidade com filhos europeus, brancos, héteros. O que pode... Isso é ruim? Não é ruim. Você pode ter afinidade. Agora, o que atrapalha? Quando você só valoriza, só dá cargo, só coloca em cargos de confiança, só aumenta salários de pessoas que se parecem com você, né? Tal da homogeneia. Então, agora, quando você começa a trabalhar um comitê, onde essas líderes, né, começam a se preocupar com todos os pilares do Brasil do jeito que ele é, poxa, meu amigo, você vai construir verdadeiramente uma nação. Porque você há de convir comigo que você está num shopping que você frequenta, e a gente costuma dizer assim, né, até que você já usou isso aí, né, o teste do pescoço. Se você olha para a direita e olha para a esquerda e você só vê gente parecida com você, o que acontece? Você não está no Brasil, você está numa bolha, né? Então o grande cenário, e acho que é um desafio que a Real tem feito, é fazer com que o Brasil esteja lá dentro. Então, poxa, a gente está numa população do Brasil de 50%, mais de 50% de pessoas negras, né? E como que eu não posso ter, né, esse número de pessoas dentro da minha estrutura? Isso é um grande sonho, e que todos façam isso. E uma vez que todos fizerem isso, muda tudo, porque você consegue ter um mundo inclusivo. E aí o mundo inclusivo, ele é socialmente mais regrado, as pessoas vão ter condições econômicas melhores, né? Aquela velha mania de falar assim, poxa, a quantidade de pessoas, né, no sistema prisional são de determinada cor, não sei o que lá. Isso é porque o sistema
monta essa estratégia, né? Então não sei se eu te respondi ou fui além, viu, Teco? Não, respondeu, foi além, mas respondeu. E aí, para a gente já chegar quase ao final do nosso programa, Telo e Zezinho, cada um na sua área, né? Por que a gente ainda tem uma enorme dificuldade em ver pessoas com deficiência crescendo, né, nas carreiras? Claro que a gente sabe que tem uma questão de nível escolar e tal, mas a gente vê que ainda hoje tem pessoas qualificadas e a gente não vê um alto crescimento. Por que você não vê grandes executivos com deficiência e coisa do tipo, para a gente encerrar essa questão? A cultura ainda é muito enraizada do que o Telo acabou de falar. Então, acho que o trabalho está no começo, né? A gente tem muito que trabalhar ainda para mudar essa cultura, né? Então, é uma coisa que vem por anos. A gente vai ter que trabalhar para chegar nesse ponto. Tá? Aqui dentro a gente está conseguindo fazer isso. A gente incentiva a todos, independente de qualquer programa, a estudar, a se desenvolver, né? E é isso que a gente espera. Mas a gente sabe que ainda existe muito preconceito e a gente tem que começar dando exemplo para mudar isso daí. Zé, você respondeu com maestria, né? Teco, a gente começou, né, essa deliciosa conversa aqui com o Rogério, com você, com o Zezinho. Nós começamos falando do tal do capacitismo. Enquanto as pessoas estiverem com um olhar capacitista para as pessoas com deficiência, né? Lembre-se que o capacitismo está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo para pessoas negras, né? E sabendo que o capacitismo ele é muito ligado a um viés inconsciente, porque às vezes você está com dó da pessoa, com dó das boas intenções, só que isso vai feri-la. Por que você está com dó da pessoa? Porque você não está enxergando capacidade potencial nessa pessoa. E quando você não enxerga capacidade potencial nessa pessoa, você não consegue aumentar o cargo dela na tua empresa. E isso, quando você muda esse olhar, quando você transforma esse olhar do capacitismo, né, para uma relação de equanimidade, uma visão mais equânime da relação, você muda completamente o formato, porque aí você vai ver a pessoa, o talento que você tem na tua empresa, pelo que ela é. E se ela não é ainda, você vai ter uma oportunidade de ajudá-la a ser. Você pode investir nessa pessoa, porque muitas das vezes você pode ter uma pessoa com deficiência ou uma pessoa sem deficiência capacitada ou não para determinado trabalho. Então, se você tem essa formação, como o Real tem, né, de investir nas pessoas, não vai ser a questão da deficiência que vai limitar o desenvolvimento desse ser humano. Então, acho que para mim, o que resume aí, Teco, é assim: o olhar capacitista, ou olhar, ou qualquer tipo de viés, né, dizendo que viés inconscientes todos nós temos, né? Mas assim, todos esses tipos de vieses, que a gente vai morrer com eles, a chance da gente poder minimizar esses vieses, minimizar o capacitismo, minimizar o racismo, é dentro de uma sala de aula. Não tem, já dizem os sábios gregos aí, que educação é o caminho, né? Então, assim, não tem outra opção de você se transformar a não ser dentro de uma sala de aula. Ou o dia que você encontra o teu propósito, né? O teu day one, o teu ikigai. Foi quando eu vi o cara vendendo bala de gomas no farol e eu me toquei por isso. Então, eu penso muito nessa possibilidade de educação para fazer essas boas práticas. Quer dizer, a educação que vai transformar e vai mudar essa cultura que a gente precisa tanto mudar, né? Telo e Zé, por que uma empresa deve montar o seu comitê de diversidade e se qualquer empresa pode fazê-lo, né, Telo? A minha empresa tem, sei lá, 10 funcionários, dá para fazer de uma forma menor? Não dá? Enfim, para deixar esse conceito aqui para todo mundo. Dá sim, eu acho que o porquê, eu vou no porquê primeiro, sempre, né, Zezinho? A gente gosta de fazer sempre o porquê primeiro, né? Que tem a ver com as intenções. O porquê é para você sair de uma vida de sobrevivência e ir para uma vida em abundância. Porque uma empresa hoje que não entende sobre isso na altura do campeonato em 2021,
ela está com sérios problemas de estruturas futuras. A empresa que não entende que o Brasil é oficialmente, demograficamente, o país mais diverso do mundo, né? Não sei se vocês sabiam, eu tenho certeza que vocês sabiam aqui, né? Mas quem está ouvindo não sei se tinha essa identidade. O Brasil é o país mais diverso do mundo, e a empresa não está se preparando para isso, não está entendendo isso, não está amando, desejando isso, ela tem seus dias contados. Eu costumo dizer o seguinte, teve uma época que era datilografia, depois computador, né? E agora é telefone na mão, né? O smartphone, tudo muda. Agora, tem coisa que não muda. Diversidade, somos o país mais diverso do mundo, tá? Então, se uma empresa não estiver preparada com isso, seja ela, Teco, com 10 colaboradores ou com 5.000, ela tem sérios problemas. Pois é. Eu acho que é possível, sim, até porque eu, o Noia, meus sócios, meus irmãos, nós não conseguiríamos nada sozinhos. Então, o Comitê de Diversidade, tudo o que acontece aqui, o que a gente chama de embaixadores, né, são as pessoas que realmente fazem a coisa acontecer. A gente não consegue nada sozinho. A nossa cultura é inclusiva e precisa ser participativa. Se todo mundo não estiver na mesma linha, mesmo pensamento, as mesmas intenções, o negócio não vai. Então, começa assim, com o líder principal, né? Mas depois o negócio contamina de um jeito que não tem como parar, tá? Mas precisa sim ter quem dá a batida do tambor, quem realmente faz o negócio começar a acontecer. Então, é possível sim, com uma empresa de 5, 6 colaboradores, com uma empresa de 10.000 colaboradores. Então tá aí, gente, olha aí o depoimento do Zezinho e a expertise aí do Marcelo, né? Que vai contar um pouco pra gente então da Consolidar, como que as pessoas podem ficar sabendo desse trabalho, e o Zezinho também conta um pouco da Real, onde que as pessoas encontram, e pra gente fazer o encerramento do nosso programa. Maravilha, Teco. Bom, primeiro, super obrigado, viu, Rogerinho? Obrigado, Teco, pelo convite. Zezinho, por estar aqui com a gente também, que é um presente. E a Consolidar, se vocês entrarem no Google, né, e colocar Consolidar Diversidade, sigam a gente nas redes sociais, em LinkedIn. A gente tem bastante manifesto lá, bastante lives, inclusive lives com a Real, tá? A gente tem alguns lives bem legais com a Real lá no Facebook da Consolidar Diversidade. O meu e-mail é marcelo@somosconsolidar.com.br, e tenho até e como a gente está por essa causa, né, Teco, a gente não fica escondendo nada, passo até meu número de telefone aqui, tá? 011 99 624 4448. Entre em contato com a gente, qualquer coisa que quiserem, e desejo para vocês aí que estão ouvindo a gente que consigam entender que sem diversidade, né, respeitosamente tratada, a gente não vai conseguir ser uma grande nação como a gente deseja. Ótimo falar com vocês. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer receber você aqui. Zezinho, qual é o prato principal lá da Real que todo mundo vai lá e procura? Dizem que é os produtos, mas a partir do momento que você entra aqui, você vê que tem algo mais. Não é os produtos, não. Nós temos aqui em Sorocaba, uma loja em São Paulo com delivery, mas nada é mais importante para a gente que receber as pessoas em casa, para a gente tentar passar esse algo mais que a gente faz com tanto carinho. Os produtos são bons, mas o produto você acha em qualquer lugar. Esse propósito nosso vale a pena conhecer aqui a gente, para a gente poder tomar um café junto, conversar e enfim, realmente ver o que realmente importa na vida, né? Que são as pessoas. Zezinho, obrigado demais pela participação aqui com a gente no Papo Aberto. Obrigado por dividir com o nosso público toda essa experiência que a Real está tendo aí com o Comitê de Diversidade. Belo, obrigado mais uma vez por trazer todo esse conhecimento. A gente espera ter inspirado tantas pessoas e tantos empresários para que continuem buscando essa causa. Você que ainda não tem um Comitê de Diversidade na sua empresa, para que busque essa forma. E a gente está aqui colocando a nossa cara, mostrando aquilo que a gente pode fazer. Eu, Rogério de Souza, com
o Galera Mix para ajudar a divulgar todo esse trabalho. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Rogério. Foi um prazer conversar com vocês. E toda a turma da Galera Mix. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? E é isso aí, gente! Nosso programa vai chegando ao fim, agradecendo aí a todo mundo que acompanhou o nosso programa até agora e, claro, aos nossos convidados, ao Marcelo Pires, da empresa Consolidar, que vem aí há mais de 20 anos ajudando as empresas a acolher e incluir as pessoas da melhor forma, por meio dos comitês de diversidade e de inclusão. E também ao Zezinho, um dos proprietários da rede de padarias Real, que aceitou contar um pouquinho dessa história de sucesso, um exemplo para o Brasil e também para o mundo. Pessoal, quem não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí, comenta aí embaixo, fala pra gente o que você achou do nosso bate-papo de hoje. E claro, até o próximo programa. Então é isso, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês em mais um Papo Aberto e até a próxima.